Hoje iremos entender os fatos sobre a Guerra da Síria, uma guerra conturbada e aparentemente esquecida pela maioria da população. Primavera Árabe e o início da guerra. A Primavera Árabe ocorreu em 2010 e foi o início dos movimentos pela democracia, condições de vida e a liberdade de expressão. Foi na Tunísia que se iniciou a Primavera Árabe, e se expandiu para os países curdos, que são países que vieram da Mesopotâmia, incluindo a Síria. Como já dito, começou na Tunísia, com protestos ao ditador tunisiano Zine el Abidine Ben Ali, e é conhecida como Revolução de Jasmine. Como também já foi dito, esses protestos também ocorreram na Síria, inicialmente pelo sul. Nesses protestos dos sírios, também haviam críticas ao presidente sírio Bashar al-Assad, que está no poder da Síria desde o ano 2000, mas os protestos evidentemente só começaram em dezembro de 2010. O governo reprimiu de maneira extremamente violenta esses protestos, assim gerando uma guerra entre o governo e os revolucionários. Os rebeldes. Os rebeldes começaram a se armar, mas o presidente Assad disse que não aceitaria terroristas financiados por estrangeiros. Essa história de financiamento será um tópico nosso no futuro, agora voltando. Depois de certo tempo de protesto, a violência foi aumentando e futuramente se transformando em uma guerra civil. Os grupos rebeldes não eram concentrados em um só, eram centenas de grupos rebeldes em seu início, todos com ideias parecidas, a renúncia de Bashar al-Assad. Futuramente os grupos rebeldes foram tomando outras pautas além do presidente Assad. Também haviam diversos tipos de grupos rebeldes, alguns inclusive recebendo dinheiro de estrangeiros e armas para continuar protestando, tópico que será aprofundado daqui a pouco. Assim como em todo protesto, começaram também a entrar grupos extremistas, como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, que era supostamente financiada pelos Estados Unidos, e futuramente se rebelaram contra os mesmos, gerando ataques como o 11 de setembro, lembrando que é uma teoria da conspiração. Religiões. É muito importante se ligar aos aspectos religiosos dessa guerra. Há duas vertentes de muçulmanos, os xiitas e os sunitas. Assim como também há várias vertentes do cristianismo, como o catolicismo e o protestantismo. O ditador Assad é alauíta, que veio dos xiitas, essa vertente é muito mais liberal. Ou seja, Assad não é um fundamentalista muçulmano, e sim um nacionalista árabe, usando até roupas ocidentais. Esse aspecto é muito importante, o Islã se refere à religião, já os árabes são uma identidade cultural e étnica. Grupos como o Estado Islâmico, que são salafistas, ou seja, ultraconservadores dentro da cultura sunita, também têm duras ações na Síria. Sendo assim, a religião é um contexto extremamente importante nesta guerra. A violência. A guerra já gerou milhares de mortes, especificamente 5.800 pessoas, que morreram nesta triste guerra. Além de milhões de feridos. Também há 6,7 milhões de pessoas estão desabrigadas dentro do país. Ademais de outras diversas pessoas passando situações dramáticas em alojamentos. Outro ponto importante de salientar é que a rica cultura da Síria também foi morta, pois grandes patrimônios foram destruídos. Refugiados. O termo deslocado se refere a pessoas deslocadas dentro de seu próprio país, pelos mesmos motivos de um refugiado, mas que não atravessaram uma fronteira internacional para buscar proteção. São 6,9 milhões de pessoas nessa condição no território sírio, além de 5,6 milhões que se refugiaram em países vizinhos. Os apoiadores da Guerra da Síria. A Rússia e o Irã são os países mais envolvidos na disputa síria, tanto financeiramente como também política e militarmente. Os Estados Unidos se aventuraram menos na região, apesar de terem chamado a atenção ao bombardear em abril de 2014 numa base militar síria. Nunca estiveram completamente comprometidos em apoiar os rebeldes, ainda que já tenham atuado em favor dos grupos que tentam destituir o presidente sírio. Portanto, a Rússia e o Irã tiveram os maiores ganhos em termos de poder e influência, mas também foram os países que mais perderam em número de combatentes. Também arcaram com o alto custo econômico de evitar uma derrota do presidente al-Assad. Os países estrangeiros não só aumentaram a tensão na região, como também fizeram crescer o risco de um embate entre diferentes potências com interesses distintos na região, ainda que, até agora, toda vez que os interesses dessas nações estiveram perto de colidir, houve um recuo tático nas intervenções em território sírio para evitar a escalada da violência.
Os patrocinadores estrangeiros dessas forças são as principais potências internacionais e têm utilizado desde a diplomacia até a intervenção militar aberta no conflito sírio, que em 2021 completou 10 anos. Vale ressaltar que países como Estados Unidos, França e Reino Unido apoiaram a oposição a Bashar al-Assad. Os grupos revolucionários estão ligados também às forças democráticas sírias, que são milícias de sírios curdos, que defendem um governo secular, ou seja laico, também defendem um Estado democrático e federalista em território sírio. Resultados da guerra e a situação atual. Durante a Guerra da Síria um país foi devastado, assim como falado, milhares de mortos, milhões de refugiados e uma cultura destruída. Em fevereiro de 2022, 14,6 milhões de pessoas vivendo na Síria precisavam de alguma forma de assistência humanitária. Segundo a ONU, cerca de 5 milhões de sírios eram classificados como em estado de necessidade extrema ou catastrófica. Desde 2020 a crise humanitária foi agravada por uma desaceleração econômica sem precedentes, desencadeada pelas sanções dos Estados Unidos. A moeda síria perdeu cerca de 80% de seu valor em 2021 e a hiperinflação, que estava perto de 140% no início de 2022, fez com que os preços dos bens básicos disparassem. A taxa de pobreza atingiu 90%, algo sem precedentes. A Síria também foi um dos países do Oriente Médio mais afetados pelo Covid-19, embora a verdadeira extensão da crise sanitária não seja conhecida, devido à capacidade limitada do sistema de saúde, que foi devastado e ao péssimo acesso a testes. A guerra ainda está em curso, em 2024 está completando 13 anos. O governo de Assad recuperou o controle das maiores cidades da Síria, mas grande parte do país ainda estão controladas pelos revolucionários. O presidente está se mantendo firme no poder, apesar de perder um pouco do apoio e influência. Algumas regiões não foram tão afetadas, como a cidade de Alepo. Em contrapartida, outras cidades foram devastadas e destruídas. A guerra irá terminar? Em 2022, o Estado Islâmico e a Al-Qaeda se enfraqueceram muito. Também em 2022 o presidente Assad foi eleito para seu 4º mandato, apesar de não ter sido reconhecido por boa parte da comunidade internacional, assim também aprofundando as sanções contra a Síria, que sofre com a questão de alimentos, remédios e matéria-prima. A pauta da guerra na Síria não é a mais importante de todas. O país está sofrendo de diversos problemas, está literalmente devastado. A guerra não terminou completamente, mas no estado atual este é o menor dos problemas. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.